Boa noite, meninas, tudo bem? Hoje vamos ter uma live com a doutora Carolina. Só tô esperando ela entrar aqui pra gente já dar início. Vocês podem estar enviando as perguntas na caixinha de perguntas que tem uma interrogação e também pelos comentários aqui embaixo. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Se não tiver, avisem nos comentários. Oi, tudo bem, doutora? Oi, Mari, tudo bem e você? Deixa eu Tudo só bem, ajeitar então. aqui. Deixa eu ajeitar aqui que tá meio bagunçado as coisas aqui. Aí, pronto. Acho que daí tá bem. Pronto, tá me vendo bem? Tô vendo sim, a minha imagem tá boa também? Tá ótimo, tô te vendo. O som também tá em Tá, sincronia? tô te ouvindo. Ah, que bom, então. Doutor, então, obrigada por ter aceito o convite e por participar aqui da live na página. Obrigada a Eu queria você. que você apresentasse para as meninas que ainda não te conhecem, sobre sua formação nas cidades que a doutora atende e tudo mais. Tá ótimo. Bom, meu nome é Carolina Takahashi. Eu me formei na PUC em Curitiba, em medicina. Fiz residência de cirurgia geral em Londrina e a residência de cirurgia plástica eu fiz aqui em Niterói, no serviço do professor Ronaldo Pontes, que é um dos cirurgiões plásticos aí bem conceituados em todo o mundo. Uhum. Você se formou em que ano na PUC, em medicina? Formei em 2013. Ah, então não foi na turma do Marcos Sebem, ou foi? Ele Não, foi, ele se conhece? formou, ele se conhece, ele se formou meio ano antes de mim. Ah, então meio que bate as datas. Ele também é da área de União da Vitória? Ah, eu tenho bastante conhecido aí União da Vitória. Que legal! Uhum. Mas então, o Marco deu um oizinho ali, Ah você lá. falou dele. Eu tô esperando pra fazer uma live com ele também quando ele for. Ele vai fazer um consultório aqui na cidade, bem bonito. Daí a gente vai fazer de lá, mais legal, né? Olha, que legal. Vou É assistir. que não é muito boa. Então eu vou dar início aqui às perguntas que as meninas enviaram e vou intercalando com as perguntas que elas enviarem durante a live, pra gente ir Combinado. interagindo. Vamos conversar. Tá, então a primeira pergunta é. Peraí, que eu confundi aqui. Pronto. Você poderia falar sobre a profilaxia de trombose? Claro. Bom, isso é muito importante. A gente sempre conversa isso no pré-operatório com as pacientes, porque tem uma preparação desde antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia, né? Antes da cirurgia, o que que é importante a gente sempre perguntar para a paciente em relação a anticoncepcional, ao cigarro, porque isso tudo são fatores predisponentes a formar trombose. Então a gente já vê essa parte, já tenta melhorar toda essa parte antes da cirurgia. Durante a cirurgia, na maior parte das cirurgias plásticas, a gente costuma usar aquele compressor pneumático, que é uma botinha que fica fazendo uma massagem. Essa massagem é extremamente importante para evitar que forme coágulos pelo tempo da cirurgia, né? Que a paciente fica muito tempo deitada. Então, a gente acaba usando isso no intraoperatório e também no pós-operatório imediato, né? Outra coisa muito importante para prevenir a trombose, além do anticoagulante, algumas cirurgias que a gente acaba fazendo no pós-operatório, é a deambulação precoce, né? Quanto mais cedo a paciente andar, menor a chance de fazer uma trombose assim no pós-operatório. Então a gente faz todo um cuidado que não é só dentro da cirurgia, mas é no pré, no intra e no pós. Uhum, obrigada. A próxima pergunta é possível fazer masto com prótese se tem um caroço no seio? Pode ser retirado na cirurgia pela cirurgia plástica? Pode. A gente primeiro, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber que tipo de nódulo é, né? A gente faz toda a preparação antes da cirurgia, faz a ultrassom, faz a mamografia, dependendo da idade, e nisso a gente descobre se tem mesmo algum nódulo, alguma coisa na paciente. Se tiver, durante a cirurgia, ou a gente faz guiado, a gente já deixa localizado o nódulo ali para a gente já retirar, ou a gente com a localização dos exames de imagem, a gente localiza e tenta tirar e manda para a biópsia. Então, é muito importante os exames pré-operatórios, principalmente por causa disso, para a gente poder investigar se tem alguma coisa associada que a gente possa fazer durante a cirurgia retirada. Uhum, obrigada. Mandaram uma pergunta aqui na caixinha de perguntas. Eu vou fazer. Nossa, mandaram um monte, só que só tinha notificação de uma. É,
Essa pergunta é bem interessante, Davi. Quantos meses antes marcar uma cirurgia plástica? Então, o ideal é a gente, pelo menos, eu sempre falo, às vezes os pacientes vêm no consultório e falam assim, ah, mas doutora, eu quero só operar no final do ano, ou só quero operar no que vem, ou eu quero operar mês que vem. O importante é ir para a gente já conversar e ver o que precisa em cada paciente. Por isso que eu falo, é tudo muito individualizado, né? Às vezes é uma paciente de 20 anos, uma paciente de 50 anos, então são pacientes completamente diferentes que a gente tem que fazer um preparo diferente, né? E dependendo da cirurgia, às vezes a paciente quer fazer várias cirurgias associadas, né? Ou então, se a paciente não tem nenhuma comorbidade, é uma cirurgia que a gente pode fazer muito rápido, porque precisa fazer poucos exames. O ideal é ir na consulta, a gente conversar. E aí, ah, não, mas eu quero operar no que vem. Tem algum problema? Nenhum problema. Até porque a gente já pode conversar, já tira todas as dúvidas e faz todo o preparo. E é o que eu sempre falo, o principal é se preparar para a cirurgia. Por exemplo, o repouso no pós-operatório. Então, a paciente tem que se preparar em relação a trabalho, em relação à academia, em relação a filhos. Então, a gente sempre pede que quanto antes puder ir na consulta, melhor. Mas se uma cirurgia for só, por exemplo, só uma inclusão de um implante mamário no paciente jovem, a gente consegue operar rápida, porque os exames são bem poucos, né? E aí a gente consegue a liberação do cardiologista e já opera. Uhum. Obrigada. Como definir o tamanho ideal na hora de escolher a prótese durante a cirurgia? Então, antes de qualquer coisa, a gente tem uma conversa no consultório. Daí eu gosto sempre de escutar a paciente e ver o que ela pensa, né? O que eu sempre falo. Eu gosto de imaginar tudo que ela está me passando, eu tento entender para durante a cirurgia a gente conseguir fazer mais ou menos aquilo que ela está pensando. E o que que a gente faz? A gente tem vários tamanhos na sala cirúrgica, entendeu? De prótese. Então a gente não vai ter só, ah, vai ser 235 fechado. Não. Eu levo vários tamanhos. Durante a cirurgia, a gente coloca moldes para ver qual se encaixa melhor, qual se expande melhor, qual fica com o colo mais marcado, se é isso que a paciente quer. Os moldes, na verdade, são mais ou menos esses aqui, né? Eles são diferentes dos implantes. Os moldes a gente coloca, esteriliza, coloca na paciente, acaba medindo, vendo ali certinho, vê o tamanho do tórax, vê qual fica melhor. Baseado nesse molde, aí a gente escolhe a prótese que vai ser colocada definitivo. Então é todo um conjunto, é o que o paciente quer. Às vezes eu peço até algumas fotos para ver se a gente está pensando a mesma coisa. E aí durante a cirurgia a gente coloca ali os moldes para tentar encaixar o que a paciente pediu antes da cirurgia. A gente tenta imaginar aquilo que ela sempre quis. Uhum. E sobre essa nova tendência mundial, né, das próteses pequenas que elas estão voltando, você tá na preferência pelas próteses pequenas ou ainda tem o costume de comprar umas próteses maiorzinhas? Eu acho que isso depende muito da paciente e do lugar que você está operando. Por exemplo, no Paraná, que eu opero, e aqui no Rio de Janeiro, que eu tenho consultório lá em Londrina, e aqui em Niterói. E também estou atendendo agora em Cabo Frio. Então depende muito da região, acho que é muito disso, né? Eu acho que mais lá no sul as pacientes têm preferência por próteses maiores. E aqui não é tão assim, as pacientes às vezes querem um colo marcado, mas não querem nada exagerado, né? Então, assim, eu acho que isso é muito gosto particular. Eu já fui muito adepta das próteses muito grandes, que eu achava bonito. Hoje eu já não acho, mas assim, é uma opinião minha. Então hoje eu gosto de uma coisa menor, mas eu acho que é uma tendência mesmo hoje em dia as próteses serem um pouco menores, mas eu gosto dos dois tipos, é meio difícil de falar. Eu tenho, e aí eu gosto do tamanho que eu tenho, então eu acho que vai muito da cabeça da paciente e o que ela espera também no pós-operatório, né? Uhum. Obrigada. Eu vou aqui na caixinha de perguntas. Eu desativei os comentários, acho que fica melhor assim, né? O que você acha? Tá bom, E aí não fica o seu rosto ali. pode ser. Aqui, a pergunta da Camila. Por que as próteses de hoje não ficam mais marcadas? Já vi muitos resultados atuais e sempre natural, inclusive o meu. Então, na verdade, não é que não ficam mais marcadas, né? Elas ficam marcadas. Depende muito daquilo que foi conversado com o seu cirurgião, né? Se você chegar para o seu cirurgião e falar assim, olha, eu quero uma mama bem marcada, com colo marcado, eu quero que pareça que seja prótese, então você vai falar e aí tem o jeito de a gente tentar colocar e deixar no que ela mais pede no começo, né? Mas isso depende muito. Às vezes a paciente não tem estrutura para isso, ou às vezes a paciente não tem um perfil para isso, né? Ou às vezes o tipo da prótese escolhida também não foi indicada para isso. Então, assim, depende muito, não tem como eu falar porque não fica. Fica.
Fica, fica. Mas aí depende daquilo que foi conversado no pré-operatório, se realmente era isso que ela queria e depois se arrependeu. Então tem que ver tudo isso. Mas se você quiser uma prótese marcada, com colo marcado, aquela coisa bola que você quer que pareça, que todo mundo veja, é possível deixar assim. E a pergunta, como é possível isso? A pergunta, como é possível a gente consegue colocar as próteses mais As meninas sempre perguntam, elas sempre querem saber como que faz pra deixar bem bem marcadinho, marcado, aquela bolinha. aquela bolinha? Então, uma das técnicas é a gente tentar fazer uns pontos internos, que a gente coloca uns pontos internos para tentar projetar mais a prótese para o colo, né? Que é o que geralmente a paciente quer, porque a prótese, dependendo do formato dela, ela acaba espalhando muito para a lateral. E muitas pacientes não querem isso, né? Porque é daquele aspecto mais de gorda, tudo isso. Então a gente tenta colocar ela mais medial possível e a gente consegue fazer como se fossem uns pontos ali na base, ali no sulco, que consegue acabar projetando um pouco mais. Tem algumas técnicas também que colocam um enxerto de gordura, tem vários tipos de técnicas que pode fazer o colo ficar mais projetado. Uhum, obrigada. A próxima pergunta é como ter uma cicatriz perfeita? Que cuidados ter no pós para ficar com ela bem fininha? Vamos lá. Primeiro, eu sempre falo, não existe cirurgia sem cicatriz, né? Isso é muito importante, porque às vezes a paciente chega para mim e fala assim: olha, eu não quero que fique parecendo que eu fiz cirurgia, não quero que fique com cicatriz. Isso é impossível, a gente já nem opera. Então, não existe cirurgia sem cicatriz. Né? A gente tem cuidados que a gente consegue melhorar o aspecto dela, sim. Um dos cuidados que a gente pode fazer é desde o pré, que a gente sempre fala, né? O pré, o intra e o pós-operatório. Eu sempre falo que é um conjunto, não é só a cirurgia. Então, assim, se a paciente, por exemplo, tem tendência a ter queloide, né? Aí tem que ver se é queloide mesmo ou se é cicatriz hipertrófica. Mas se for queloide mesmo, que é até considerado um tumor benigno, a gente tem medidas que a gente tem que tomar no pós-operatório imediato, até 48 horas, para tentar evitar que essa queloide apareça, entendeu? Tem alguns tratamentos, por exemplo, beta-terapia, essas coisas que a gente consegue fazer para tentar reduzir a incidência de queloide, né? Agora, se a paciente não tiver nenhuma história de queloide, se realmente for questão de cicatrização, os cuidados principais são os pontos intraoperatórios, que a gente tem que aproximar bem o bordo da pele para deixar bem coaptado e com isso diminuir a tensão. E aí, no pós-operatório, que eu sempre falo que é extremamente importante, é a paciente respeitar o repouso, né? É não tentar tracionar a cicatriz, por exemplo, do abdômen. Tem que ficar curvada? Tem que ficar curvada. Porque se você tracionar a cicatriz do abdômen, ele pode acabar largando e ficando com uma cicatriz marcada. A mama, a mesma coisa. Se você ficar fazendo qualquer movimento muito forte, brusco, vai alargar a cicatriz. Então, essa é uma das coisas que pode fazer para ficar com a cicatriz fina. Outra coisa é exposição ao sol, porque o sol ele geralmente pigmenta a cicatriz, então a gente sempre fala do período que é bom não se expor ao sol. E tem algumas outras medidas no pós-operatório que a gente usa também. Por exemplo, fita de silicone, que é uma das coisas que a gente passa para a cicatriz para ficar legal. Tem alguns cremes cicatrizantes que a gente pode usar para tentar melhorar a cicatriz. Lembrando que a cicatriz ela vai até um ano para ela finalizar, né? Então a gente tem esse ano para continuar tratando. Depois disso é muito difícil a gente conseguir melhorar. Por isso que o importante, o principal é ali, nos primeiros 15 dias ali para a paciente ficar quietinha e cuidando da cicatriz para depois ela ficar mais fininha possível. Uhum, obrigada. Eu vou aqui na caixinha de perguntas de novo. Aqui. A Fra quer saber qual o risco de limpar muito a região superior do umbigo? Certo. O risco, na verdade, é de fazer uma lipo muito grande. Sempre tem vários tipos de riscos, né? Na região superior do umbigo, é perigoso por causa da vascularização que pode acontecer, de acontecer um sofrimento, que a gente fala do abdômen, porque às vezes você lipando muito, às vezes você pode causar um sofrimento do retalho, ou seja, a vascularização não fica suficiente para nutrir aquela região e acaba sofrendo, né? Outras coisas são irregularidades aí que pode acontecer uma complicação de lipo, mas é lipo em geral, né? E basicamente isso. A lipo em si, a gente não pode lipar, porque eu quero que você lipe até a minha alma. Muitos pacientes falam às vezes. A gente não consegue fazer isso, a gente tem uma quantidade máxima que a gente pode retirar, e aí também tem algumas localizações, a gente tem que respeitar, a gente não pode fazer também tudo, tirar toda a gordura, a gente tem limitações.
Então é importante a gente sempre cuidar, não na região em cima do umbigo, mas em toda a região lipada. Uhum, obrigada. É, gostaria que falasse sobre o Radiesse. A Jess é um queridinho meu do consultório. Minhas pacientes adoram, eu mesma também adoro. Então, o Radiesse, o que que é o Radiesse? Ele é um bioestimulador de colágeno, né? Ele ajuda a melhorar a elasticidade da pele. Então, o Radiesse, o Sculptra e o Elancê são três estimuladores de colágeno que a gente consegue melhorar a pele, ou seja, a flacidez, né? Então, por exemplo, uma paciente, eu gosto de fazer uma paciente que vai lipar ou que lipou e sobrou muita pele, ficou muito flácido. A gente pode tentar tratar com o Radiesse ou com o Sculptra ou com o Elancê, a gente melhora a qualidade da pele, né? A gente consegue fazer tanto corporal, né? O Radiesse daí vai funcionar mais como um estimulador de colágeno, ou também pode fazer na face, ele também ajuda até como um certo preenchedor, né? Então ele é muito bom. Só que o problema maior dele é que o resultado dele não é imediato, né? Então a gente aplica na paciente, geralmente vai 30 dias mais ou menos para começar a fazer o efeito, e aí a gente faz mais uma aplicação. Eu sempre falo que pelo menos 3 aplicações de Radiesse ajuda muito em relação à elasticidade e à consistência da pele. Então, e é um procedimento tranquilo, faz no consultório, e um resultado bem legal mesmo. Dá para fazer em abdômen, dá para fazer no glúteo, dá para fazer na coxa. Então, onde você tiver aquela queixa de flacidez, a gente consegue fazer o Radiesse. E o efeito dele, ele dura sempre, né? Ele vai estimulando. Volta para o estágio inicial. Não, assim, não que dure para sempre, mas ele tem um longo prazo de duração, né? E Ele vai estimulando a sua pele a produzir o colágeno, ele dá aquele incentivo para a produção e ele acaba durando um tempo bom. A pele fica com aspecto bom por um tempo. Ah, eu nunca mais vou ter que aplicar na vida? Não. Provavelmente vai ter que fazer uma reaplicação mais para frente, mas isso daí vai um tempinho e o resultado fica bem legal. uhum. Em relação ao Sculptra, uma menina enviou agora há pouco que uma menina, uma influencer digital, ela teria usado para aumentar o tamanho do bumbum. É Uhum. possível ou não? Uhum. Assim, o Sculptra, a indicação dele basicamente é para estimular colágeno, né? Ele ajuda a melhorar a pele. Em questão de volumização, em questão de aumentar o bumbum, são outras técnicas que podem ser feitas, né? Tem muita gente que acaba fazendo até mesmo a bioplastia, que eu não uso, ou que é usar aquele PMMA, né? Que eu não uso, mas assim, outras técnicas para aumentar o bumbum que são usadas mesmo é a lipoenxertia, né? Que daí faz ali que a gente consegue melhorar o bumbum, ou a prótese glútea. Mas assim, o Sculptra em si, para dar um volume para o glúteo, não é usado muito, não. Uhum. Obrigada. Eu vou aqui de novo na caixinha de perguntas. Aqui. A Fran perguntou novamente o que a doutora acha do colágeno hidrolisado para auxílio da cicatrização. Assim, tem vários estudos que mostram que quando a gente trata a parte toda de nutrientes, de colágeno, de proteína, ajuda muito na cicatrização. Inclusive, é extremamente importante a proteína e o colágeno para cicatrização. Esses colágenos hidrolisados que a gente toma via oral, eles podem até ajudar, mas não tem nada cientificamente provado, né? Mas é o que eu falo, se o que for ajudar na cicatrização em relação a nutrientes, em relação a vitaminas, pode tomar, mas não que isso realmente vai causar uma cicatrização, o melhor não é ele que vai causar isso, é um conjunto de fatores. Uhum. Obrigada. É, quando a bichectomia é indicada, como é feita essa cirurgia? A paciente sente muita dor? Como é o pós-operatório? Tá. A bichectomia, ela é uma cirurgia assim que você tem que pensar muito antes de indicar, né? Tem pacientes que têm realmente indicação, que são aquelas pacientes que você vê que o rosto é muito cheio e você vê que é por causa da bola de bichar, que não tem outra coisa que esteja causando, né? Aí nisso tem até a indicação. Mas sempre lembrar que a face
tem a estrutura toda gordurosa da face que mantém a estrutura dela, né? Com o passar dos anos, a gente vai perdendo essa gordura da face e, consequentemente, com a gravidade, como tudo cai com a gravidade, a estrutura da face acaba caindo também e causando as rugas, né? Aqueles sulcos. Então, se você tirar, por exemplo, a bola de bicho agora, quando você estiver mais velha, pode ser que você fique com mais flacidez facial. Então, você tem que pesar muito os prós e os contras, né? Tem situações que a paciente, às vezes, nem precisa tirar a bola de bicho. Às vezes, é só fazer um preenchimento que já consegue alongar o rosto, que consegue já marcar a mandíbula, que consegue afinar o rosto. Então, é o que eu sempre falo, a avaliação é muito individual. Se ela tiver indicação de fazer, a gente vê que tem indicação, é um procedimento tranquilo, a gente faz geralmente com anestesia local, a incisão é dentro da boca, retira a bola de bichar e dá os pontos com o fio que cai. Não precisa nem tirar o ponto depois, né? O pós-operatório é doloroso? Não, não que seja doloroso. Pode ser um pouco mais incômodo em questão de se alimentar, em questão de ficar incomodado com os pontos internos. Eu sempre oriento a fazer alimentação mais gelada e pastosa nos primeiros dias, mas em geral as pacientes costumam não reclamar muito, não. Mas é o que eu sempre falo, a bichectomia é uma cirurgia que tem que ser muito bem avaliada e muito bem indicada, para depois a paciente acabar não se arrependendo de ter feito, porque depois aí não tem muito o que fazer. Uhum. Obrigada. Vamos na caixinha de perguntas de novo. Aqui. Pediram para a doutora falar sobre o PMMA. Se você é a favor, você já comentou, mas se quiser dar mais ênfase no assunto. Assim, o PMMA é um assunto bem polêmico, né? Que é a bioplastia mesmo. Ele é um corpo estranho, né? O CFM geralmente fala que não pode usar quantidades grandes, é só alguns casos que você pode fazer o uso do PMMA, por exemplo, paciente consumido, que é o paciente, por exemplo, aidético, que é muito emagrecido, que tem aquela face estigmatizada. Então, geralmente a gente pode fazer, mas só para dar um pequeno volume na face, não é nada exagerado, você não pode usar grandes quantidades de PMMA, né? Eu não uso, é assim, a minha opinião, eu não vejo muito, não acho muito legal usar isso, mas tem gente que usa, só que o Conselho de Medicina geralmente ele não orienta a usar, né? Muito menos em quantidades grandes, como alguns usam, mas isso daí é de profissional para profissional. Obrigada. A partir de que idade é possível fazer a lipo de papada? O pós-operatório é muito dolorido? Daí eu queria aproveitar e falar sobre que vi que a doutora postou hoje sobre lipoenzimática e a lipo convencional de papada, né? Se a doutora pudesse dar mais ênfase e falar, né, a Uhum. diferença, quando cada uma é indicada. E o cirurgião plástico também pode fazer essa enzimática? Sim, sim. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente precisa ver qual é a quantidade de gordura que a paciente tem, né, na região do submento aqui, entre o queixo e o pescoço. Essa gordura é localizada aqui. Se for uma quantidade pequena, né, a paciente chega e fala assim, eu quero só tirar esse negocinho aqui que tá me incomodando. A lipoenzimática, que é a aplicação da enzima, né, isso aí ajuda a melhorar um pouco o aspecto. A gente aplica, né, faz a injeção com o líquido aqui da enzima, aplica, e aí tem que fazer uma drenagem para tentar essa gordura acabar saindo daquele local. Então tem todo o cuidado, porque senão vai ficar duro, vai fazer um nódulo ali, não vai ficar nada legal. Então, além de aplicar, tem que fazer uma drenagem de qualquer forma, né? Mas aí tem que ver a quantidade de gordura que é. Por exemplo, se aquele pescoço que você vê que tem muita gordura, não adianta aplicar, é só com a lipo, né? A lipo de papada em si, ela é legal porque ela consegue tirar certinho a quantidade de gordura, se for mais, né, uma quantidade considerável, a gente consegue tirar. E aí consegue dar já um pouco da definição do pescoço, né? Porque geralmente o que as pessoas reclamam é em questão quando abaixa a cabeça e forma aquela dobrinha aqui. Então, com a lipo a gente consegue melhorar esse aspecto. Em questão da idade, é mais, geralmente, paciente muito jovem, por exemplo, 18, sei lá, 20 anos que querem fazer e que tem a indicação de fazer, vão fazer, por exemplo, uma lipo já corporal. Mas essa região aqui também me incomoda. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas aí tem que ver se ela tem a indicação de fazer a lipo mesmo, né? Porque senão aí acaba até prejudicando, porque causa fibrose, pós-operatório. Então tem que ver se tem indicação. Mas geralmente o resultado é legal e o pós-operatório também é tranquilo. Uhum. Obrigada.
Aqui. Quais os exames exigidos para poder fazer a cirurgia? Vamos lá. Ela não falou, Ela não falou mas qual. acho que geral. Tá. A gente, na verdade, tem que fazer um exame, o exame geral que a gente pede é exame de sangue, né? Hemograma, coagulograma, função renal, essas coisas que a gente pede para mulheres em idade fértil, a gente pede o beta-HCG também. Exame de urina, urocultura é importante porque uma infecção urinária pode contraindicar a cirurgia até tratá-la. Raio-x de tórax, né? Dependendo do paciente, principalmente paciente de tabagista ou que tem algum tipo de comorbidade pulmonar, alguma coisa assim, a gente já pede raio-x de tórax. E o eletrocardiograma e o risco cirúrgico, que é extremamente importante passar na cardiologista, porque o cardiologista em si vai avaliar toda essa parte. A gente acaba pedindo o eletro, mas é lá no exame do cardiologista que ele vai pedir se vai precisar, por exemplo, um ecocardio, um exame de esforço, alguma coisa assim. Isso que eu digo são os exames gerais, né? Por exemplo, se a paciente for operar mama, aí é importante ultrassom de mama, para a gente poder ver se tem os nódulos, que é o que a gente conversou no começo. A mamografia é extremamente importante em alguns casos. E paciente, por exemplo, que já tenha uma prótese. Ah, eu tenho prótese, doutor, eu tô com uma contratura, eu tô com alguma outra coisa, que exame que eu faço? Aí a gente pede uma ressonância, porque a ressonância a gente consegue ver certinho quais o tipo de alteração que tem, a posição do implante, então é importante fazer ressonância. Aí vem a questão do abdômen, né? Ah, eu quero fazer uma abdominoplastia, o que que eu tenho que fazer? Aí você vai fazer um ultrassom de abdômen total, né? Porque a gente já vê se, por exemplo, tiver uma pedra na vesícula ou qualquer outra coisa, a gente tem que tratar antes de fazer o abdômen, para depois a gente não pegar e prejudicar a sua cirurgia plástica, né? E aí faz um ultrassom de parede abdominal. É extremamente importante o ultrassom de parede abdominal para ver se não tem uma hérnia associada, né? Ah, e se eu tiver uma hérnia, eu posso operar mesmo assim? Pode. Durante a cirurgia do abdômen, a gente costura a musculatura do abdômen. Isso daí que dá aquela cintura na mulher do pós-operatório. E quando a gente faz essa costura, a gente já consegue também corrigir se tiver uma hérnia incisional, uma hérnia umbilical, uma hérnia epigástrica. Então, tudo isso a gente consegue corrigir no intraoperatório da abdominoplastia. Então, são exames assim que em cada cirurgia tem um exame específico para a gente poder pedir, mas em geral são esses. Uhum, obrigada. É, Fale sobre a blefaroplastia. Bom, a blefaroplastia é uma cirurgia bem procurada, né? Ela é procurada principalmente por pacientes que têm aquele excesso de pele, tanto em pálpebra superior quanto em pálpebra inferior. Às vezes a paciente em si já tem até uma diminuição do campo visual, porque a pálpebra acaba caindo. Então, a cirurgia em si de pálpebras, ela pode nem ser só pela questão estética, mas sim por questão funcional, né? Às vezes a gente fazendo a cirurgia da pálpebra, a paciente consegue até enxergar um pouco melhor, né? Além disso, durante a cirurgia, a gente pode tirar as bolsas de gordura que a gente tem também nos olhos, e isso já dá uma melhora no aspecto de cansaço. Às vezes a paciente chega no consultório e fala assim: ah, doutor, eu quero preencher a olheira porque eu fico com essa cara de cansado o dia todo e não melhora, e de manhã eu tô pior. Mas às vezes não é nem questão de fazer um preenchimento. Às vezes a paciente tem tanta bolsa de gordura que é só com cirurgia que resolve, né? Então a blefaroplastia é uma cirurgia bem procurada, né? E por várias indicações. Às vezes, mesmo quando eu faço a cirurgia de face, a gente associa a cirurgia da pálpebra, porque o resultado geral depois fica bem melhor. Então, a blefaro é uma cirurgia bem procurada e dá um resultado bem legal também, dependendo da indicação. Já que falamos sobre blefaro, vamos falar também sobre facelifting, né? O que que inclui, onde é as cicatrizes. Bom, o facelift é também conhecido como a ritidoplastia, né? Eu tive a honra de aprender com o Dr. Ronaldo Pontes, operar com ele, que é uma referência mundial em cirurgia de face. Então, a cirurgia de face tem as suas indicações, né? Principalmente pacientes que chegam no consultório, às vezes chegam e falam assim: ah, porque eu quero fazer uma harmonização facial, quero colocar o que for de ácido hialurônico, melhorar isso. Mas às vezes não é só isso. Às vezes a paciente tem muita pele, né? Tem até uma paciente que eu vou operar agora, ela veio exatamente falando isso. Então, o que eu falei para ela, eu falei assim: olha, a gente pode fazer o que for, mas vai sobrar a pele aqui do pescoço, vai sobrar essa pele aqui. Então, geralmente a cirurgia de face não é para estigmatizar a paciente, que isso é um dos principais medos que elas têm. Falam assim: ah, mas eu vou ficar toda esticada, as pessoas vão saber que eu fiz a cirurgia.
Não, pelo contrário. Uma boa cirurgia de face é aquela cirurgia que fica com resultado natural, mas que a pessoa olha para você e fala assim: você fez alguma coisa. O que que você fez que você mudou, que você melhorou? Então, essa é a cirurgia legal da face. A cirurgia de face em si, as cicatrizes dela, geralmente ela vem aqui na frente, desce aqui atrás, fica escondida. Às vezes a gente pode parar aqui, ou às vezes a gente sobe, depende da indicação da paciente. Por exemplo, se a paciente só tiver uma flacidez aqui, né, que é geralmente uma das grandes causas das consultas para cirurgia de face é isso. É aquela paciente que chega e fala assim, ah, eu não gosto desse suco aqui, eu acho que meu pescoço está muito marcado, eu quero melhorar isso aqui. Então, geralmente a cicatriz fica até aqui, ela não sobe. Mas se a paciente tiver indicação, por exemplo, de tratar a testa, né, aquela testa toda enrugada, ou se ela tem alguma queixa realmente do supercílio mais caído, precisa mexer na testa, aí a gente faz a incisão coronal, que a gente fala aqui em cima. Mas aí depende muito de cada caso, né? E a recuperação é geralmente tranquila. As cicatrizes praticamente ficam pouco visíveis, né? Porque elas ficam em locais aqui bem, bem escondidos. Uhum. Então, é feito uma fronoplastia ou o facelifting realmente inclui tudo isso? Depende. Não, o face é isso. Quem tem, Não te escutei, Mari. quem tem problema na testa, Aham. né? Então, é facelifting mais frontoplastia ou o facelifting inclui... É que eu não Entendi. entendo. É que uma amiga minha, é que Uhum. tem duas amigas minhas que perguntaram, Aham, né? pode falar. Uhum, da questão da frontoplastia. Na verdade é diferente, né? Não é que só porque você tem que fazer, por exemplo, uma frontoplastia, que é uma cirurgia que você tem. Na verdade, a frontoplastia tem. Não sei o que você está querendo dizer, não sei se é dessa mesma cirurgia que eu estou falando, ou se é aquela para reduzir um pouco a testa, que tem gente que fala de frontoplastia, mas em si, a cirurgia que da face, que pega geralmente aqui, não precisa fazer em todas as pacientes, né? A gente só faz aqui a cirurgia da face, incluindo aqui em cima, se tiver indicação de tratar a testa, mas não que tem que fazer isso em todas as pacientes. E isso daí, eu digo assim, pacientes mais velhas que querem realmente fazer para melhorar a questão de flacidez facial, né? Aí a gente tem vários locais que param a cirurgia, mas depende muito do que a gente vai tratar no rosto, entendeu? Uhum. Obrigada. Eu vou Hum, aqui na caixa de perguntas de novo. Tá cheio de perguntinhas aqui. hum. Aqui. A Dani quer saber o que acontece com a gordura enxertada ao longo do tempo. Bom, a gordura, na verdade, eu acho que ela deve estar falando de enxertia glútea, né? Geralmente a enxertia glútea, ela tem uma quantidade que ela vai ser reabsorvida ao longo do tempo, mas não é aquela quantidade muito muito absurda, né? No início até 20% mais ou menos da gordura enxertada pode acabar sendo absorvida sim, mas a gente acaba colocando uma quantidade boa, né, de gordura geralmente nos glúteos, então fica com aquele resultado a longo prazo sim, mesmo tendo uma pequena absorção aí do início que pode acontecer. Uhum. Obrigada, eu vou aqui de novo. É, Como é a cicatriz da braquioplastia? Bom, a bracoplastia é aquela cirurgia que as pacientes vêm querendo fazer e ficam morrendo de medo porque ficam com uma cicatriz grande. Mas, infelizmente, a bracoplastia, na verdade, a gente precisa ver se a paciente tem realmente indicação de fazer. Antes de qualquer coisa, o que é bracoplastia, né? A cirurgia do braço que a gente consegue tirar essa flacidez aqui. Então, tem situações que não tem como só fazer uma lipo para diminuir o braço. A gente precisa também corrigir a pele, a flacidez que pode ter. Então, a cicatriz, dependendo da quantidade de pele que a gente for tirar, às vezes ela vem até aqui, pode se estender até aqui embaixo, mas ela fica geralmente escondida, né? Mas fica uma cicatriz. Mas é o que eu sempre falo assim, você quer ter esse excesso de pele ou você quer ter uma cicatriz? Aí a gente tem que escolher. A paciente sempre prefere realmente a cicatriz, porque aquela pele já incomodou tantos anos ela, que quanto antes tirar, melhor. E esses casos, geralmente são pacientes, por exemplo, pós-bariátricas, que perdem muito peso e sobra muita pele. E aí não tem muito o que fazer. Então, só fazendo mesmo a cirurgia para poder tirar esse excesso de pele que sobra ali no braço. Mas a cicatriz é grande, só que ela fica numa localização ali escondida. Obrigada. A Maísa quer saber se ela precisa retirar o DIU para fazer a cirurgia.
Não, Maísa, não precisa tirar o DIU para fazer sua cirurgia. O DIU é sim hormonal, né? Mas aí a gente precisa conversar se você tem alguma predisposição para formar trombose, se você tem alguma coagulopatia, alguma doença aí que a gente precisa investigar. Mas geralmente a dose hormonal do DIU é pequena e aí a gente precisa ver também, às vezes sua cirurgia é curta, não demora tanto, então o risco não é tão grande. Então tudo isso a gente precisa avaliar você no pré-operatório para a gente poder conversar. Mas geralmente a gente não pede para retirar o DIU, não. Não tem necessidade. Mas aí a gente toma alguns cuidados, né? Desde o pré, no intra e no pós, que nem eu falei no começo. Uhum. Como é feito o lifting de coxas? E o que é a lipo de entrecoxas? Bom, vamos lá. Uma coisa foi tá legal você ter falado, mas porque é uma cirurgia muito procurada. Às vezes a paciente chega no consultório, tem aquela coxa muito volumosa e fala assim, não, doutor, eu quero só fazer uma lipo. Mas na verdade não é só uma lipo que precisa fazer, né? Então vamos diferenciar um pouco aí quando vai fazer o lifting e quando vai fazer a lipo. Pacientes, geralmente, que nem eu falei da pós-bariátrica, que tem muita pele, né? Ou pacientes que têm muita flacidez, que emagrece, engorda e fica com aquela flacidez ali e não tem muito o que fazer, no caso, a gente vai ter que fazer o lifting de coxa. O lift de coxa nada mais é que uma ressecção de pele em regiões entre as coxas mesmo, por isso que a gente fala entre coxas. Então, entre a coxa a gente acaba retirando faz uma retirada da pele ali, para poder com isso diminuir a flacidez local, né? Porque se a gente, por exemplo, só fizer lipo nessa paciente que tem pele já sobrando, a gente faz a lipo, vai fazer o quê? Vai sobrar mais pele. Então, o resultado não vai ser legal. É o que eu sempre falo, uma analogia que eu gosto de usar é como se fosse uma bexiga. A gente tem uma bexiga cheia, aí a gente faz a lipo, a bexiga esvazia, e aí fica toda aquela coisa balançando. É a mesma coisa na pele. E se a gente faz isso, então, só da lipo, e não faz o lift coach em algumas pacientes, o resultado não fica legal. Então, o lift nada mais é que é como se fosse o lift dos braços, mas na coxa que a gente retira o excesso de pele. Uhum. E olha que fica a cicatriz, ela fica do começo do joelho até ali a parte da virilha? Depende da quantidade de pele que a gente precisa tirar. Às vezes, se a pele não for muita, a gente consegue ficar um pouco em cima da metade da coxa, né? Dependendo da quantidade de pele que for tirar. E na região da virilha fica um cortinho ali também. Mas se a paciente tiver muita pele, precisa compensar muito, às vezes a gente precisa estender um pouco a cicatriz. É muito difícil chegar até o joelho, mas às vezes ela fica no meio da coxa ali para a gente poder conseguir tirar aquele excesso da pele. Então, por isso que depende muito da avaliação individual e para ver a quantidade também de pele que a gente vai tirar da paciente. Uhum. E existe lipo de joelho também? Existe. Existe lipo de joelho, existe lipo de panturrilha, existe. Tem pacientes que às vezes, tem até pacientes que têm dificuldade para andar porque bate um joelho no outro. Então, às vezes, a gente tem que fazer a lipo do joelho ali para melhorar até a questão de ambulação. Então, a gente fala, não é nem questão de estética, tem questões que a gente tem que fazer por qualidade de vida mesmo, né? Às vezes isso incomoda. Tem gente que chega no consultório e fala assim, olha, eu só quero limpar o joelho. Isso pode acontecer também. Porque tem gente que se incomoda tanto com aquela gordura do joelho que a gente limpa. Mas existe. Eu sou magrinha, daí eu fui descobrindo lugares que eu nunca tinha reparado no meu joelho. Daí ele é gordinho, daí eu, nossa. E tem gente que vai só pra querer limpar o joelho, é normal. Pode acontecer. Obrigada, doutora. Eu vou Nada. de novo. É, Essa pergunta aqui da Jéssica. Qual a melhor forma de sutura para que a cicatriz deixe a menor marca no seio? Na verdade, o que que a gente. Mari? Ali. A Tirar verdade é não só pela cicatriz no seio, não só pela só a cicatriz no abdômen. Então, toda sutura que a gente faz, a gente fala assim, a gente termina uma cirurgia grande e a gente chega na sutura, tá acabando. Não, a sutura é extremamente importante, porque querendo ou não, a sutura é a parte que a paciente vai estar olhando ali no espelho, né? Então, não só na sutura da mama para ficar melhor ou no abdômen, a gente sempre tem que fazer uma sutura para coaptar bem, que a gente fala os bordos, para deixar ele bem juntinho. Porque quanto mais a gente deixa ele juntinho ali, mais a cicatrização vai ficar melhor. Porque eles vão se encontrar e vai conseguir fechar melhor. E como a gente faz isso? Com pontos que vão desde os pontos internos até
o ponto externo, que a gente fala que é o intradérmico, né? Até tem uns casos que às vezes os pacientes chegam no consultório e falam assim, ah, mas se eu usar cola, vai ficar melhor a minha cicatriz? Não necessariamente, porque a cola, na verdade, ela vai funcionar como se fosse esse intradérmico que a gente deu no final, ela vai cooptar também, né? Então, o importante não é nem se é cola ou se é o fio. O importante é a gente fazer os pontos em todos os planos para poder deixar o mais coaptado possível para a pele não ter tensão na hora da cicatrização. O que a gente precisa durante a cicatrização é desse encontro para as células conseguirem ali fazer todo o processo de cicatrização, para desfibrino, toda a parte da cicatrização e ali fechar e ficar mais coaptado possível. Por isso que muda muito, por isso que eu falei no começo, quando você perguntou da cicatrização, o que melhora é desde o pré, o intra e o pós, porque aí depois, para continuar fininha, ela também vai ter que ficar quietinha em casa para essa cicatriz não alargar. Obrigada, doutora. Fale sobre preenchidores e harmonização facial. É muito legal isso aí hoje em dia, né? Muita gente está procurando, mas com muita cautela, né? Porque muita gente acaba até exagerando muito, então acaba criando um certo vício de sempre querer fazer mais, mas está sendo muito procurado os preenchedores. Então, antes de qualquer coisa, no consultório a gente chega e pergunta: ah, o que que tá te incomodando, né? Aí, às vezes, tá me incomodando porque eu quero fazer um top model look, que ficou muito na moda, o top model look. O que que é o top model look? Nada mais é que aquela, igual os modelos realmente têm, né? Que é aquela parte aqui do malar marcadinho, a mandíbula marcada, com aspecto de rosto mais fino, mais alongado. Então, o preenchedor, a gente pode fazer ele várias coisas. Pode melhorar as rugas, não as rugas que a gente faz no Botox, né? Que é diferente, mas as rugas que já estão marcadas. Por exemplo, aqui, a ruga aqui do conhecido bigode chinês, isso aí às vezes incomoda muito. Então, isso aí com preenchedor a gente consegue melhorar o aspecto, né? Então a gente precisa saber o que que o que que a paciente está incomodando ela. Às vezes vem com, eu quero fazer um preenchimento de lábio, porque meu lábio é muito fino, eu posso fazer, mas não quero nada exagerado. Tem como? Tem como, a gente coloca menos quantidade de ácido hialurônico, que nada mais é um preenchimento com ácido hialurônico, né? Esse famoso harmonização facial. E a harmonização em si é deixar o rosto harmônico, mas o harmônico não exagerado, é o harmônico que fica aquela coisa natural, mas com uma melhora na parte global ali da face, né? E aí também nisso entra também a questão até da rinomodelação, que também é uma coisa que está sendo muito procurada, que isso entra também na relação da harmonização facial, né? Então, hoje em dia, no consultório, a gente acaba fazendo muito também a parte não cirúrgica, né? Para melhorar esteticamente o rosto. E está sendo muito procurado. E assim, pacientes cada vez mais jovens procurando, isso que é legal. E nesse caso do bigode chinês aqui, né? É preenchido nessa parte aqui Isso. pra ele. Então Na, fica mais. na verdade, eu sempre falo, o rosto, na verdade, não é só, eu tô com um buraquinho aqui, só quero preencher. Não. A gente precisa cuidar da estrutura. O rosto é como se fosse uma casa. A gente precisa da estrutura da casa para depois fazer toda a parte do acabamento. Então, antes de qualquer coisa, principalmente em regiões que tem muita ruga, aquelas rugas mais aprofundadas, a gente precisa melhorar a estrutura daquela região. Então, a gente faz um preenchimento com um preenchedor, que a gente fala que é o ácido hialurônico mais pesado, para melhorar a estrutura, e por último, vir com o acabamento. Então, não é só, mas isso eu quero fazer, só pode pôr um pouquinho aqui para melhorar. Não vai adiantar. A gente precisa tratar a estrutura da casa para depois fazer toda a parte delicada, a parte do acabamento mesmo. Então, não é tão simples assim. Então, às vezes a paciente chega e fala assim, nossa, mas vai tudo isso de seringa, mas não tem o que fazer. A gente precisa melhorar. Não adianta nada a gente fazer uma coisa, vai ficar bonita agora, mas daqui um mês ou 2, 3 meses já não vai estar legal, né? Então, a gente preenche geralmente aquilo que incomoda. Uhum. Obrigada. Eu notei agora, ano passado, quando eu tinha 26, Uhum. eu notei essa parte que já começou a aparecer. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer com isso? A gente preenche. Vou aqui na caixinha de novo, deixa eu ver. Perguntaram sobre lipoaspiração HD em homens. Fica legal? Uhum. Fica legal. Homens, principalmente, está procurando muito em questão de lipo agora, né? Em questão de lipo HD.
ele dá um aspecto. O que que acontece? Os homens gostam daquele abdômen marcado, né? Que é aquele abdômen trincado, tanquinho. Às vezes não consegue isso na academia, às vezes não consegue isso com uma dieta, uma atividade física. Porém, é o que eu sempre falo, tem que sempre associar isso no pós-operatório, para não perder sua cirurgia, né? Então, na cirurgia ali para HD em homens, que está sendo cada vez mais procurada, é para poder marcar mesmo o abdômen com o aparelho de lipo. A gente consegue deixar marcadinho ali, né? Então, os homens estão cada vez mais procurando sim a lipo e procurando também muito mais a lipo HD para ficar com aquele abdômen marcado. Mas eu gosto de falar que é sempre o conjunto, né? Não adianta nada a gente fazer uma cirurgia, deixar com aquele abdômen trincado e depois perder tudo aí sem fazer uma dieta ou conseguir manter isso aí. Mas fica legal. Obrigada, doutora. Com quanto tempo pode ir à praia após operar? Essa pergunta, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, é o que eu mais escuto. As pacientes ficam doidas já querendo ir para a praia exibir o corpo. Eu sempre falo, olha só, vamos esperar um pouco para não marcar essa cicatriz, né? Então, em questão de tomar sol, né? Ah, porque eu quero colocar um biquíni e quero tomar sol na praia. Quanto tempo? Eu falo para esperar pelo menos 3 meses, né? E mesmo assim, depois, quando for à praia, usar muito protetor, usar o bloqueador possível nas cicatrizes, né? Se puder, se conseguir segurar um pouco mais, é o mais indicado, né? 6 meses seria o ideal para poder começar a tomar sol para a cicatriz não ficar marcada, né? Então, se não aguento, eu quero ir. Aí eu falo, usa então um biquíni com proteção UV, usa protetor, tenta ficar embaixo do guarda-sol, porque quanto mais segurar aí em questão da exposição solar na cicatriz, menos marcada ela vai ficar. E é o que eu sempre falo, às vezes é uma cirurgia tão sonhada, né? Tão planejada, que aí às vezes vai num sol, alguma coisa acaba marcando aquilo que vai ficar pro resto da vida. Então, às vezes é um tempinho aí que segurando um pouquinho para tomar sol pode ajudar bastante. Obrigada. Vou na caixinha de perguntas. Perguntaram se a doutora opera em São Paulo. Não, São Paulo não. Na verdade, eu tô operando no Paraná, em Londrina e aqui no Rio, né? Na verdade, em Niterói. Eu nem em Cabo Frio tô operando, eu trago os pacientes para operar aqui em Niterói, mas em São Paulo não, nem consigo. Eu vou aproveitar e perguntar mais uma, relacionada agora à plástica. A Wendy quer saber sobre o sutiã interno. Essa, essa palavra aí, esse sutiã interno, tá muito conhecido entre as pacientes, é uma coisa meio da moda, assim, mas é porque dá um resultado bem legal mesmo. O sutiã interno, eu acho que é isso que ela quer saber, nada mais é que aqueles pontos internos, como se fosse uma meia taça mesmo, que a gente acaba fazendo na parte interna ali, na hora que a gente coloca o implante, faz esses pontos internos para poder dar mais projeção ao colo. Então, dá um resultado bem legal e ele, como o nome diz, é um sutiã que fica escondido ali, para deixar mais tempo possível o colo marcado. E é mais ou menos o que você tinha falado no começo sobre deixar as próteses marcadinhas, né? Que Isso, dá aqui. exatamente. Aqui querem saber redução de mama tamanho 50. Coloca prótese ou não? Quando a mama é muito grande assim, a gente, geralmente no meu caso, assim, é uma opinião minha. Então, quando a mama é muito grande, eu já falo assim: olha, vamos reduzir a tua mama, né? Vamos deixar ela num aspecto menor, vamos tirar tecido, vamos tirar glândula. E aí, em segundo tempo, daqui 3, 6 meses, se você quiser, a gente coloca um implante. Então, geralmente, mamas volumosas, que até a gigantomastia, um tamanho 50, uma mama muito grande, o ideal é fazer o quê? Reduzir a mama, né? Fazer a reconstrução da mama com o próprio tecido da mama que ela vai ter, né? Reduz ela e aí depois, em segundo tempo, se ela quiser aumentar ou se ela quiser um colo marcado, se ela quiser qualquer coisa, a gente coloca um implante. Mas o ideal é tentar fazer só redução em primeiro tempo. Porque pode acontecer de tirar muito tecido, muita pele, e aí pode produzir seroma, isso tudo, e aí a gente espera cicatrizar, ficar com uma pele boa, né? Prepara todo o terreno ali, e aí mais pra frente, se quiser, a gente coloca um implante, se for o desejo dela. Mas geralmente, quando é grande assim, eu só reduzo, não coloco implante, não. Uhum, obrigada. Aqui, ainda relacionada a masto. A Tainá quer saber. Ela já fez masto, mas prótese há 5 anos. Caiu. Posso fazer novamente? Com certeza pode.
A gente, quando tem essa. E é comum vir essa queixa, eu operei e não gosto do resultado, ou eu operei, tive filho, amamentar e aí caiu tudo. Posso fazer? Pode fazer de novo. E aí a gente tem que avaliar. Tem que avaliar para quê? Para ver se realmente a gente vai ter que fazer uma outra mastopexia, o que é bem provável, né? E aí a gente faz a mastopexia, que nada mais é que levantar a mama, né? Porque geralmente toda parte da mama cai. Então cai a areola, fica toda projetada mais para baixo, então a gente precisa subir ela. E subindo ela, a gente daí coloca um implante para tentar projetar ali o colo. Ah, não, mas eu quero pequena. A gente coloca um implante pequeno, né? Não precisa só. Uma coisa assim também que eu vejo muitos pacientes é: ah, não, tem horror a silicone porque eu tenho medo de ficar grande. Não, tem vários tamanhos, né? Não precisa necessariamente colocar um implante para ficar com uma mama grande. Então aí a gente faz, levanta, faz a pexia e aí coloca o implante se a paciente desejar. Mas dá para fazer sem problemas. É... Ah, doutora, fala sobre os cuidados com a pele antes da cirurgia de mamoplastia de aumento. Então, isso é importante, porque às vezes a paciente chega e fala assim, não tem quase nada de mama. Ah, porque eu quero colocar um implante, quero uma mama maior, quero que coloque um implante grande. Então, qual que é a maior complicação nisso? É estria, né? Quando a gente coloca um implante, às vezes a paciente não tem muita mama, a pele ela pode acabar rompendo, formando as estrias. E aí, isso aí quase nada tem tratamento, né? Então, antes de a gente colocar os implantes, o que a gente pode fazer com a pele? A gente pode tentar usar alguns tipos de óleos, alguns tipos de cremes que ajudam a fazer uma hidratação importante dessa pele, né? É como se fosse uma grávida, que a barriga vai distendendo, vai passando os óleos, a mesma coisa na mama. Isso é uma coisa que pode fazer no pré-operatório. E daí, no intraoperatório, cuidar com o tamanho do implante, né? Não tem como a gente colocar um implante muito grande para, de repente, a pele distender e causar estria. Então, são várias coisas que a gente tem que ter cuidado aí. E a pele na mamoplastia ela descende mais rápido do que na gravidez. Muito, muito, E ali é exatamente. Enquanto na gravidez ainda a barriga vai se adaptando, só que você pode ver, muitas pacientes que fazem abdominoplastia vêm com muita estria, às vezes, muita estria decorrente da gestação. Isso que o corpo foi se adaptando durante os 9 meses. Pensa na mama que a gente coloca e distende de uma vez só. Então, o risco de aparecer estria é muito maior. Então, é importante sim manter bem a pele hidratada, tanto no pré quanto no pós-operatório. Isso ajuda bastante a diminuir a incidência de estrias. Não que vá fazer com que evite 100%, não, mas melhora bastante em relação a isso. Uhum. Ainda nessa pergunta, uma menina perguntou o que é melhor, creme ou óleo? O óleo, ele é melhor para deixar a pele mais hidratada, né? Ele acaba deixando mais umidificada. Só que aí assim, na minha experiência como cirurgião plástico, é importante a gente tentar falar isso com uma dermatologista também, que tem mais experiência em relação ao tratamento da pele. Mas na minha experiência, quando eu passo para as pacientes, geralmente eu passo o óleo, porque o óleo geralmente causa mais hidratação na pele do que propriamente o creme, né? Tem vários tipos de óleos, inclusive, que a gente consegue passar até mesmo na cicatriz, depois que ela já está fechada, cicatrizada, que ajuda também no aspecto da cicatriz, pela essa hidratação importante que acaba fazendo. Mas entre óleo e creme, o óleo hidrata mais. A cicatriz eu percebi, eu mesma tenho há 6 anos e 7 meses a prótese, e eu percebi que quando eu não hidrato minha pele, a cicatriz fica vermelhinha. Quando eu hidrato a pele, ela some. É Exato. mais, né? Por isso que é importante sempre hidratar. Inclusive no inverno, às vezes pode ter um pouco de coceira, que é o prurido. Então, tudo isso porque tá desidratado, tá com aquela pele bem ressecada. Então, é muito importante usar. Até mesmo eu indico para as pacientes, inclusive, quando às vezes elas estão passando, colocou o implante na mama, eu já falo, passa também no glúteo, passa na coxa, que ajuda a hidratar também. Porque assim, quanto mais hidratar a sua pele, melhor, né? O aspecto fica melhor e até mesmo em relação quando você passa a mão, você já consegue ver que tem uma melhora em questão da pele mesmo. Uhum. Obrigada, doutora. Tô na caixinha de perguntas. A Wendy quer saber qual a marca de prótese mamária que a doutora mais usa. E daí ainda sobre Uhum. perguntar qual a melhor marca de prótese de silicone no mercado. Assim, essa é uma pergunta muito subjetiva em questão de qual
prótese usa mais, usa menos, né? Eu acho que isso vai muito do cirurgião, eu acho que isso vai muito do que ele está acostumado a usar, às vezes até mesmo por ter mais facilidade de conseguir determinadas marcas, tudo isso, então isso pode acabar interferindo um pouco no tipo do implante e na marca que o cirurgião usa. Eu, particularmente, uso duas mais aqui nas minhas pacientes, mas eu não quero nem falar os nomes para entrar em conflito de interesse aí, mas tem várias marcas. Eu uso uma marca que até é uma indústria brasileira e uma marca que é alemã. Então, depende muito, né? Aí depende também se por acaso eu precisar de um outro tipo de textura de implante. Por exemplo, se essas duas marcas que eu uso não têm a textura que eu preciso, aí eu vou para outra marca, entendeu? Então depende muito. Mas eu acho que isso daí vai muito mesmo do cirurgião, né? Daquilo que ele está mais adaptado a usar. A doutora não falou o nome das marcas, né? Mas as meninas que seguem a página acho que meio que se ligaram já qual que é. Eu já, pelo menos. Uhum. Vou para uma próxima pergunta aqui. A Letícia quer fazer as duas cirurgias, colocar prótese e fazer uma lipo. Aquilo. Ah, ela perguntou de onde que a doutora é. Maravilhosa. Ah, que bom. Então, sou de Niterói. Mas dá pra gente operar aqui ou dá pra operar em Londrina, né? Dá pra fazer as duas, sim, né? É uma cirurgia bem procurada, inclusive, geralmente pacientes jovens, elas já querem fazer no mesmo tempo cirúrgico, colocar a prótese de mama e já fazer a lipo. Então, é bem comum a gente fazer, sim. E além disso, além da lipo, é comum a gente fazer no mesmo tempo cirúrgico a lipoenxertia glútea, né? Que é o que é popularmente conhecido como a lipoescultura. Então, a gente acaba dando já uma forma corporal com a lipo e aí pode fazer também a lipoenxertia, mas não tem problema nenhum, dá para fazer as duas sim juntas. Uhum. Doutora, tá quase acabando o nosso tempo. Até tirei print das perguntas que enviaram ali. A doutora quer continuar a live agora, depois das 9? Eu não, Ou quer continuar o dia? por mim, você que sabe, você escolhe, eu tô tranquila. Podemos continuar, Aham. Eu tirei print, vou fazer mais uma pergunta. tá ótimo. É, é possível fazer masto com prótese se tem um caroço no seio? Ah, não, essa pergunta eu já fiz, peraí. É que eu voltei. Uhum. Acho que. É, vou fazer masto com prótese e estou com muito medo de ficar com as cicatrizes abertas. Então, nesse caso, é aquele que a gente sempre fala do pré, do intra e do pós-operatório. Não é comum acontecer isso, né? Se aconteceu isso é porque teve alguma intercorrência no período pós-operatório, geralmente. Às vezes, pode ser que seja algum problema dela mesmo, da cicatrização, né? Então, a gente precisa avaliar ela como um todo, ver se ela já tem uma cicatriz prévia, por exemplo, se tem uma cicatriz de e a sua cicatrização na cesárea, né? Foi boa? Não foi boa? Então, isso a gente precisa avaliar no pré, antes da cirurgia. No intraoperatório, é aquele esquema todo que eu te falei dos pontos que a gente faz, e no pós-operatório, para a cicatriz não abrir, principalmente em caso de mastopexia, que tem o Tzinho ali, que é aquela área de tensão, e ainda mais se tiver um implante ali, né? Porque fica o implante aqui na cicatriz causando fica como se fosse empurrando a cicatriz. Então, ele já fica ali causando uma tensão. Se a paciente faz um movimento e mexe a musculatura, mexe o peitoral, isso tudo vai acabar causando ainda mais tensão ali. E isso pode abrir a cicatriz. Então, por isso que eu sempre falo para meus pacientes, no pós-operatório, a gente precisa se programar para o repouso, né? Para você poder ficar o tempo paradinho ali, para aquele Tzinho ali, que é a principal área de tensão, geralmente na mama, não abrir. Mas se você fizer todos os cuidados, isso daí pode nem acontece. Não tenha medo. Uhum. Doutora, eu vou finalizar aqui, daí Tá já ótimo. vou começar de novo, tá bom? Tá Até daqui a ótimo. pouco. Até. Até daqui a Uhum.